Estamos em mais uma gravação do Faces e hoje o tema eu vou abrir aqui porque quando ele começar a falar ele vai apresentar. E a pessoa é muito especial que está com a gente. Homossexualismo ainda é tabu? Vamos lá, Valdecir. E o nosso convidado especial, Sérgio Lopes, artista plástico, meu amigo e uma pessoa iluminada que vocês vão ter o prazer de conhecer agora. Tudo bem, Sérgio? Sempre muito bem. Mas aqui, eu disse que eu vou ganhar um título de embaixador de Cascavel. Você viu? Que prazer tê-lo aqui conosco, honrados, né, Val? Paraná, até. Eu tô honradíssimo, porque você é uma pessoa inteligente, talentosa e desprovido de qualquer preconceito, pelo menos nas nossas conversas. E eu aprendo muito contigo. Eu comecei gostando do seu trabalho, depois quando eu te conheci, fiquei mais apaixonado ainda. Então, eu também sou apaixonado por você. Eu digo eu, porque o Sérgio é casado. E eu conheço o Felipe, ele é um doce de pessoa, então, no bom sentido. Mas eu queria começar do princípio falando um pouquinho do Sérgio, artista plástico renomado, que começou muito cedo, né, Sérgio? Conta um pouquinho da sua história. Comecei como qualquer jovem que tem talento. E eu perseverei nele, estudei, ganhei prêmios, comecei a trabalhar também junto com moda, porque era uma forma de ter um retorno financeiro. Então eu aliava as duas coisas, era um período complicado, porque nessa época se dizia que uma pessoa tinha que ser de uma esfera só, tinha que se dedicar a um assunto só, que ela não era boa em várias coisas. O que hoje isso está totalmente colocado por terra, né? E uma pessoa que tem talento pode demonstrar o seu talento na área que estiver fazendo, escrevendo, pintando, fotografando, dirigindo, cantando. Porque são artes, né? De todas as formas. E também as outras atividades que não são artes, né? Às vezes a pessoa domina, né? Então eu tive realmente uma Sérgio, mas boa. você falou, trabalhei com arte e moda para me sustentar. Arte não dá dinheiro? Dá. Mas é que quando no começo não, né? Porque no começo tu vai vender trabalhos para amigos, às vezes nem vende, né? As pessoas querem de presente, etc. Tô falando isso, né, quando eu comecei a trabalhar com 19 anos, né? Eu já vendia esporadicamente, né, alguns trabalhos. Depois isso começou a se efetivar e eu tinha que ter uma escolha. Eu achava que eu tinha que ter uma escolha. Um caminho só. Um caminho só. E quando eu fui alertado que não precisava isso, aí eu me deslanchei nas duas coisas. Aí então eu queria profissionalizar, porque eu acho muito importante as pessoas que têm um trabalho que profissionalizem esse trabalho, coloquem método nesse trabalho. Aí tu foge do amadorismo. Então eu fui me informar onde tinha marchands, como é que isso funcionava, como é que funcionava esse mercado. Eu fiz isso, contratei, né? Fiz uma parceria com marchands que foram minhas por longos anos e até se aposentarem. Então assim, eu fiz o caminho certo, eu trilhei, acredito, o caminho certo no sentido de profissionalização, de não ser, porque senão aí tu faz um pouco, depois desiste, não acontece as coisas, aí tu persevera, porque mesmo que algo dê errado, tu sabe que tu está em construção. Quando tu não está dessa forma profissionalizada ou sistematizada, tu desiste fácil, porque tu não sabe os caminhos. E você sente essa valorização no Brasil? Sinto. Eu acho que isso é para todo mundo. Claro que existe uma questão de sorte, de estrela, de estar no lugar certo, não é fácil. Eu me lembro que uma vez um cigano colocou umas cartas e aquilo me impressionou porque ele me disse: as coisas nunca vão ser assim para ti, um pulo, é sempre de um degrau para o outro. Eu disse: o que esse homem foi me dizer isso? Agora as coisas não acontecem mais do jeito que eu queria que acontecesse. Mas cada degrau e cada atividade que a gente vai fazendo juntam coisas. Um exemplo. Eu fiz uma exposição, claro, teve o Val, por exemplo, tá? Ele comprou um trabalho meu sem me conhecer. Aí acabamos nos sendo apresentados, tudo longe. Ele, eu quero ver uma exposição tua. Mas por que ele vai vir para o Sul para fazer uma exposição minha? Aí isso foi passando. Aí, conversa mais vezes, aí ele pediu: olha, eu vou te mandar um vídeo de umas viagens, de uns programas de viagem que eu tô fazendo, dá uma olhada, vê o que tu acha. Daí eu gravei um takezinho, que maravilhoso, quero ver quando é que isso aí vai ao ar e tal. Aí começamos a estreitar a amizade. Ele me convidou para um evento que eu, devido ao avião, não cheguei, mas passei um final de semana maravilhoso com os amigos dele, com as pessoas do convívio dele, nas Marinas, né? Conheci todo um grupo de amigos que eu amei. O Val, a partir disso, me apresentou para outras pessoas e ele foi numa exposição minha em Porto Alegre. Na saída da exposição em Porto Alegre, tinha uma mensagem para ele de uma lojista da Foz, de Foz, que me disse: chama esse moço que eu quero fazer uma exposição com ele. E agora é a terceira mostra que eu vou fazer em Foz.
Como Isso é pode devido ao seu conexões, talento, né? ao seu trabalho. Mas o nosso tema é homossexualidade. Sim. E aí eu queria começar te perguntando, você foi casado com uma mulher, teve Sim. um filho, hoje tem neto e hoje você é casado com um homem. Eu queria que você falasse um pouquinho como aconteceu isso, Sérgio. Então, evidentemente que eu acho, não sei, não falo com jovens muito hoje, assim, adolescentes, não é do meu círculo, mas hoje eles são mais resolvidos, eles são fluidos, né, como se diz. Na minha época isso não existia, né? Eu ficava interessado em fotos de homens, alguma coisa que eu visse, alguma, talvez, pornografia, aquilo ia Saltava os olhos. me saltava aos olhos. O que existia na minha época era Ney Matogrosso, que pode se vestir daquilo, mas é um artista. Nem sabia direito, mas eu sabia que tinha travestis em carnaval. E era isso. E héteros. Isso era o que vinha na minha cabeça. E que eu estava presente no meu dia a dia. Isso eu tô falando de adolescência. Passou essa fase de adolescência e tal, tinha uma moça que estudava comigo, fazia teatro estudantil, era super querida, a gente se identificava em tudo. Em música, arte, conversas, eu achava ela maravilhosa, eu achava ela muito inteligente. E ela tinha uma coisa também comigo. E ela se apaixonou e ela, não vou dizer que seja culpa dela, porque hoje isso fica meio distante, mas eu percebia que ela, sabe, tipo assim, em tudo. E eu Se deixou levar. deixei levar e achava muito bom estar com ela, tá? E isso eu morava em Caxias do Sul, então, uma cidade muito interiorana. A sociedade pesou muito pra ti? Não, Não? Tudo certo, né? Era muito bem colocado e tudo mais, não tinha esse problema. Mas a gente acabou indo morar em Porto Alegre. Eu acabei indo trabalhar em Porto Alegre, convite de Porto Alegre e tal. E em Porto Alegre, com os conhecidos que eu fiz, com os amigos, eu descobri que não era assim. Que existia lugares que não ia o Ney Matogrosso, que não ia o travesti, que iam Homens que tinham desejos por e que homens. dançavam, se beijavam. Oi, É o meu mundo. acordei pra isso. Bom, mas eu realmente gostava muito dela. E aí depois tivemos filho, essas coisas todas. Ela entendia, não se falava abertamente, sabe? Dizia assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas ela tinha uma cabeça realmente muito boa e eu vou te dizer que é assim, ó. Acabou tudo bem? Não. Existia sexo com homens nesse período? Esporadicamente, sim. Mas o que acontecia com pessoas que eu não sabia o nome, não tinha o outro dia, que encontrava num lugar, numa viagem, Não havia lugar, sentimento. numa coisa. Não. E eu achava que relacionamentos com homens eram assim. Tu ficava, dava uns beijos, ficava, nananã, transava, sumia, tu não sabia quem era, não via quem era, não Podia, tinha... mas não era uma relação conexão. duradoura. Não tinha Sentimento conexão e eu achava aquela conexão com ela maravilhosa, certo? Aí o casamento foi indo, né? Depois nós ficamos distante em termos de cabeça por várias questões, assim, de trabalho, de vida, de escolhas e etc. E aí ficamos meio tipo assim, dá um tempo, né? Tipo, um ia para uma cidade, quando outro chegava, outro ia para outra, e só era uma coisa de papel, mas evidente, tínhamos negócios, tínhamos filho, tínhamos dinheiro, coisas em conjunto. E aí eu conheci um moço. E esse moço teve o dia seguinte. E o dia seguinte teve a família, teve o almoço, teve os primos, teve os amigos. E eu disse, então aquilo que eu estava pensando não existe. Existe isso. Pode existir outra coisa. E aí, numa dos encontros, ele me falou, eu não quero que tu te separe por minha causa, mas eu, essa segunda pessoa, não quero ser. Então eu estava precisando aquilo para eu Tomar uma decisão. E eu disse, isso é que eu quero ser. Então, chamei ela, conversamos. No início aceitou bem. Depois começou, esse dinheiro aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é não sei o quê. Separações, como todas. E né? como é que foi, isso está falando da sua esposa, Isso. a mulher com quem você vivia. E para a família, existiu uma conversa, uma coisa, uma abertura, dizendo eu gosto de homem, eu vou por esse lado ou não? Não. Estava subentendido também? Também não. As mães sabem tudo. Tá? Minha mãe morreu esse ano Elas com só não 99 anos.
mas ela não queria falar desse assunto, E era você como se isso não respeitava. existisse. E a minha irmã me ligou um dia e me disse assim, eu não quero que tu fale nada. Ela sabia que eu poderia falar, não teria problema. Eu não quero que tu fale, porque já teve algumas situações, depois quem tem que aguentar ela chorando sou eu. Então não fala nada. E eu respeitei. Mas ela sabia. Mas Os tá, amigos calma, eu sou uma leiga no assunto. Eu quero entender uma coisa. Sérgio, então você se considera bi ou homo? Não, não me considero bi. Não Eu significa gostava- porque você era casado com uma mulher. Olha, talvez naquela época teve um momento que eu fui bi, porque ficava com os dois sexos, né? Mas na realidade não, eu era homossexual, homem, gostava pronto. de homens e gostava dela. Gostava muito Era da dela. conexão, companhia. era Da da inteligência, conexão, da da relação. Pode ser até uma companhia. mistura de sentimentos, né? Uma amizade Tinha mais tudo forte. isso, a gente foi se construindo também, né? Por causa da idade, Mas por quando causa você viu que podia ter uma vida com uma outra... da mesma da forma mesma que tinha o dia forma, seguinte, isso que eu falei, aí- o jantar com os amigos, que é isso eu tinha com Você ela. aprendeu, então. Aí eu vi que podia. Tá, eu quero falar de tabu, calma, que daí serve pros dois. A gente tá falando de tabu, a homossexualidade é tabu. Eu e o Val sentimos na pele a emoção sim, eu tinha do esquecido desse tabu problema. na homossexualidade. A gente convidou pessoas pra estar com a gente aqui da nossa sociedade, que são super família, assumidos, e a gente teve uma super resistência. Então eu queria saber dos dois, a minha opinião. O que é o tabu na homossexualidade pra você, Sérgio? Refletir um pouquinho, assim, para não dar uma resposta muito solta, mas eu não sinto isso, não me chega, certo? Eu tenho certeza, eu sou uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa que tem assunto, sou uma pessoa brincalhona, e sou uma pessoa que tem talento, e sou uma pessoa que financeiramente está bem resolvida. Eu acho que quando essas coisas não estão presentes, é problemático. Sim. Então, um menino, um homem, num lugar mais simples, onde o dinheiro não aconteça, tá, como qualquer pessoa, está mais exposta. Acho também que cidades muito pequenas, que as pessoas se preocupam com a vida dos outros, porque ou elas não têm o que fazer, ou porque não têm onde ir, ou porque elas já são financeiramente bem resolvidas e elas começam a incomodar. Numa cidade maior, que as pessoas precisam batalhar para poder manter aquilo que têm ou que querem construir, e elas não têm tempo para Pra ficar saber com quem que o sabendo Sérgio com vai pra quem cama ou não. deita ou quem não vai. Pode até virar uma fofoca, alguma coisa assim. O que eu percebo é assim, os meus amigos brincam. Eu tenho muitos amigos héteros. E eles brincam, né? E eu vou contar uma situação. Eu estava, por exemplo, no clube, na piscina, e aí tinha uns médicos, umas pessoas que eu conhecia, eles começaram a falar de um churrasco, de fazer um churrasco. E um deles disse assim, mas vamos fazer um churrasco de costela. Não esse churrasco de viado que vocês fazem, que é entrecô, que é a maminha, a fraldinha, não sei o quê. Eu nem bola, esse cara ali fazendo churrasco piada, não pô. era comigo, né? E eu saí. E ele depois falou com uma amiga minha e disse, ai, eu não sei se o Sérgio não ficou chateado porque a gente estava falando do churrasco. Não, né? Bem resolvido. Muito bem resolvido. Mas, claro que vai ter algumas brincadeiras, alguma coisa, porque a gente mesmo brinca, eu mesmo brinco. Quero a sua opinião, né? A minha opinião é que assim, se você expõe a sua vida, porque tem aquela pessoa que é reclusa, não expõe, ok, é o direito dela. Como eu disse, eu não tenho interesse em saber com quem você vai pra cama, com quem o Sérgio vai, qualquer pessoa. Ai, Interessa. desculpa te cortar, mas eu às vezes tenho. A fofoquinha importa, Ai, eu né? às vezes Não, tenho. né? Eu também tenho, quero saber com quem tá dormindo, mas assim, isso não é o mais importante pra mim. Então, se eu tenho uma vida discreta, que eu não exponho isso, ok, eu quero ser respeitado. Agora, como é o caso de pessoas que a gente foi atrás, que tem uma vida exposta, que tá no Instagram, que tá em tudo, eu não entendo daí a pessoa não querer dar uma entrevista e falar daquilo. Ué, um preconceito às avessas? Eu acho isso uma grande bobagem, porque mais do que nunca, hoje é crime. Antigamente podia chamar de viadinho ou de qualquer coisa, hoje se chamar processo, ganha dinheiro com isso. Inclusive eu fiz isso no passado, mas não foi por causa do viadinho. Foi porque as pessoas que estavam ao redor se doeram demais, entendeu? Daí eu fui, processei e ganhei. Hoje isso está numa escala que se a pessoa não gosta, não quer, ela tem que fechar a boca porque ela vai pagar por aquilo, porque é crime, entendeu? Então eu acho que tem essas duas coisas. A pessoa que se expõe, ok, não tem problema, é a vida dela. E aquela que não se expõe, ok. Então ela não quer, é o direito dela. Tem pessoa que é mais tranquila, leva uma vida mais leve, mais reservada. O outro não, então eu não vejo esse problema. Eu acho que isso é uma coisa tão antiga que eu fui estudar esse tema pra gente conversar
E aí eu fui ver, o Sérgio pode falar isso, mais do que eu, porque, né, inteligente, tudo isso, e dá aula, essas coisas todas. Isso vem de antes de Cristo. E na Grécia e em Roma... Filmes épicos mostram isso, muito Alexandre o Grande forte. tinha um caso com, né? E, só que tem, eu até anotei, que os meninos, os homens de idade começavam relação com os meninos de 18 e a família sabia. Até Sim, era os uma 26, preparação era uma sexual. preparação para depois ele casar. Então isso é uma coisa muito antiga. Eles chamava de pederastia, porque ela trabalhava a questão das Viu? idades. É isso. Podia e era normal. Depois que veio esse preconceito, e aí estão matando as pessoas por causa disso. Eu acho que quando a pessoa, ela tem um problema, eu não tenho nenhum problema em saber que o Pedro dorme com homens, se isso não me afeta. Por que isso te afeta, se eu durmo com homens ou não? Mas, Val, qual é o eu problema acredito disso? que seja isso. Por exemplo, se tu hoje Dói abre no no Instagram outro. qualquer assunto, não tô nem falando desse. Tu entra nos comentários, a gente se diverte das opiniões. É o melhor comentário do que a melhor, post. Então, mas o que são aquelas pessoas? Elas estão desocupadas. É gente desocupada. Não é um preconceito com cidade pequena, mas uma cidade pequena, a pessoa já ganha seu dinheirinho, faz aquela coisinha, não tem o que fazer. Sobra tempo, né? Sobra tempo. Mente vazia, oficina do diabo, né? Daí a pessoa, e não, como eu disse, uma cidade maior, tu vai para uma Nova York, mas não ninguém tá nem estamos aí falando com de pessoas bem resolvidas, pessoas que lidam bem com isso, mas a gente sabe que tem muitos casos de pessoas que não conseguem se resolver com isso e sofrem, né? O que vocês dizem para essas pessoas que têm essa dificuldade de talvez de se abrir e talvez ser feliz com essa liberdade, né? Eu não consigo dizer nada, porque quando uma pessoa tem essa atitude, ela não quer que tu comentes isso. É como desta forma, elegeu dessa forma de levar a sua vida e nem vai entrar em pauta esse assunto. Né? Não tem como. Não tem como. Assim como, por exemplo, são escolhas. Tu sabes, todo mundo sabe que tem, às vezes, casados, héteros, e que o marido sai de vez em quando, ou Que a viaja, esposa que a sabe esposa disso. às vezes não sabe. E tem uns que sabem, E fiquei umas que sabendo. sabem, mas aí é também comodidade, ou tá bom. E cada um sabe de si. É isso que eu quero dizer, que daí não vale a pena a gente falar nada, dizer Eu só nada. acho que não pode sofrer por isso, que foi a tua pergunta, que conselho daria? Eu iria dizer para essa pessoa e se informar, porque às vezes a pessoa sofre demais com uma coisa que é muito leve. Esse problema todo está na cabeça dela. Vai estudar história. Sócrates, lá do passado, tão endeusado, era adepto de Mas, ficar com Val, homens e um monte de querido, coisa. Então estuda um mas, por pouquinho exemplo, para eu sofrer entendo, menos, porque não tem que sofrer por pessoas isso. que têm um trabalho, já ouvi falar isso, assim, ó, que tem um trabalho que se ela expor a vida dela, se ela contar que ela tem, é quase como na Hollywood de Los Angeles, lá naquele momento da era de ouro do cinema, que eles arranjavam casamentos pro Rock Hudson, para seja quem for, para não tirar aquela ideia do homem né, macho, etc., porque daí não vendia todo o restante e não fazia as pessoas irem ao cinema. Então, às vezes, tem talvez algumas profissões que têm uma carga, né, que necessite isso. Cabeleireiro, agora vão me matar, né? Cabeleireiro, florista, decorador, patinador, bailarino, cantor, estilista, artista plástico, fotógrafo, videomaker. Então, ele deu uma olhadinha de lado. né? Então, o que acontece? Assim, tem essa liberdade e às vezes até cabeleireiro, às vezes pega até bem, sabe? Às vezes a pessoa nem é muito assim, você já tá esperando, né? Mas a cliente gosta daquele uau, não sei o quê, daquela gritaria toda. É um papel, né? E aí tu acha que aquilo até é bacana. Tem mulheres que adoram, vou lá no fulaninho, sempre ainho, né? O fulaninho, o Serginho, o Paulinho, vai cortar meu cabelinho. Aí tem algumas profissões que elas vêm às vezes num momento de uma seriedade tão grande que tu precisas, talvez, dessa coisa antiga, cafona, e está inerente a esse assunto, que é assim, eu estou com um problema oncológico e eu vou lá no fulano de tal, ele é um homem sério, conhece a mulher dele, ele frequenta não sei o quê, e talvez se ele abrisse que ele era casado com um homem, etc., ele não fosse o médico escolhido.
Tabu, Já é vi preconceito, isso. É né? preconceito com tabu. Então, nós estamos falando de liberdade e tudo isso, mas eu entendo isso que você está falando até porque a igreja condena o homossexualismo mais dentro da igreja, onde mais existe. Mas tem um movimento aliviano, não tem? A Veja fez uma entrevista imensa onde ela aponta todos esses casos. Mas então, olha que hipocrisia, a igreja condena e os padres. Aí daí tem depoimentos de alguns padres que se chicoteiam, se batem, se condenam, se mutilam por causa desse desejo. Então, está indo contra a religião dele, aquilo que ele quer fazer também. Realmente existe, mas eu vejo um movimento contrário. Até ia comentar com vocês. Vocês acham que essas questões de celebridades, pessoas de influência que a gente vê se assumindo ajuda? Eu acho que sim. Quando, vamos supor, um super... eu não tinha me prestado atenção nisso, mas eu li uma crítica que era assim, a Pablo no show da Madonna. Tá? A Pablo cantou no show da Madonna lá, cantou não, né? Participou, brincou, fez alguma coisa lá. Aí algumas pessoas, nem cantou, nem esteve lá, e não sei o quê. E aí eu vi um recorte que dizia assim, a Pablo foi um garoto, não sei de onde é que ele é, do Pará, não sei de onde, uma coisa assim, nada, um lugar que quase não existe. E chegou aonde chegou, convidado pela Madonna para estar no show. Quantos meninos se colocam e se enxergam e se projetam? Se ele chegou, eu também posso. A gente vê essa questão de homens que são mocinhos. Bridgerton, por exemplo, o moço lá que era o mocinho do filme, ele é homossexual. E ele faz um papel de hétero, né? Um hétero, assim, e ele é homo. Então a gente vê essa mudança, né? Às vezes ao contrário também. Isso, antigamente a gente não tinha muito. Hoje a gente vê, eu acho que eu vejo esse movimento. Essa questão de celebridade, de ídolos, eu acho que é bom para abrir a cabeça disso para aquelas pessoas que têm muito problema para saber, mas ele é. Acho que um grande exemplo disso foi Gianecchini, né? Porque todo mundo queria que ele saísse do armário. Todo mundo dizia que o relacionamento da Marília Gabriela era por causa do Cochrane, né? Que é o filho da Marília, que eles tinham casa, a Marília era coberta. Imagina que ela ia se prestar para isso, tá? Filho, né? Deus me livre. Aí, quando ele resolveu mais ou menos dizer que ele gostava das duas coisas, não, tu não pode gostar das duas coisas, tu tá querendo dizer que tu só é de um... tem que dizer. Aí faz vários papéis, agora tá fazendo na Drag Queen, daí então fez um ensaio para uma revista maravilhoso, os comentários de rodapé do Instagram são sempre assim, o mundo tá perdido, eu não sei o quê. Daí uma pessoa disse, sim, mas tu acha que tu teria alguma chance com ele, criatura? Te olha, né? Que desperdício de homem, desperdício pra quem? Pra quem? Pra né? você que é mulher. E aí também, mas várias pessoas também, principalmente mulheres, condenando, meu mundo veio abaixo, agora então ele se assumiu, então ele tá, por isso que ele tá toda hora se maquiando e se... Pois é, Val, você gosta de polemizar, então eu vou polemizar. Vai. Então a gente está falando de homossexualismo e tem a bissexualidade. Você acredita nisso? Eu não entendo eu ia até perguntar isso, a sua pergunta leu a minha mente. Eu queria perguntar para o Sérgio se ele entende esses vários gêneros que tem aí. Eu não entendo, eu fico quieto. Eu estava conversando com um amigo meu, o Lúcio Carvalho, em São Paulo a última vez, e eu falei, daí ele explicando as siglas, o que é, eu falei, nossa, eu já perdi o nome da sigla. Eu entendo o homem que gosta de mulher, mulher gosta de homem, homem com homem, mulher com mulher, pronto, acabou. Mais que isso, aí o da árvore, eu não sei o que, que abraça a árvore e tal. Eu acho que assim... Ou não sabe o que é? Não, tem pessoas que eu acho que gostam das duas coisas, sabe? Quando está com mulher, acha bom o sexo com mulher. Ok, isso. Tô falando de sexo, tá? E quando estão com homem, gostam de sexo com homem. A minha cabeça faz entender que quem gosta, até que é uma brincadeira, né? Que depois que descobre homem não quer mais voltar, porque homem é melhor. Sim, existe a lenda. As minhas amigas dizem assim, tem várias coisas que elas falam assim, eu não queria namorar uma mulher é chata. Mulher é muito chata, né? E outros amigos me dizem assim, se eu não gostasse tanto de mulher, mas tanto de mulher, eu namorava meu amigo, porque eu falo de futebol, eu falo de carro, eu falo de viagens, e não é chato. E se brigar, dou umas porradas, se resolveu, tá tudo bem. Mulher é chata. Não, tô levando, claro. Não, mas eu conheço uma mulher que era casada com uma mulher e se separou e falou que não aguentava a mulher porque a mulher era chata e casou com um homem. Tá? Isso não é lenda. Então, bom, mas ainda não fugindo do assunto, né? Eu acho que realmente às vezes talvez tenha momentos, ou às vezes até uma pessoa que se encantou melhor daquela forma, né? Naquele momento. Então eu respeito. Eu acho que pode ter um dia e tem pessoas que gostam realmente dos dois. Eu estava percebendo também, porque eu vi na universidade duas meninas falando assim, tu viu o meu namorado, o teu do fulano, da fulana? Eles são bem efeminados, né? Normal, elas estavam comentando que os namorados de ambas e mais o namorado de não sei quem, eles eram muito afeminados, delicados, etc., mas gostavam
de mulher. E eu conheci um amigo de um amigo em Londres, que eu diria, isso é bicha. Total. E aí ele tinha intimidade com o meu amigo e ele disse, Não e é. era casado, tinha sido casado, tinha um filho, ele disse, eu gosto muito de mulher. Eu sinto prazer no corpo feminino. Eu não gosto das características de corpo masculino. Eu não gosto das características de sexo com o homem. Eu gosto de sexo e do corpo feminino. Então ele tinha várias namoradas e terminava com uma, ia para outra, etc. Nunca teve um relacionamento, deve ter tido uma experiência para ele poder dizer Pra isso, saber. mas ele não topava, ele não curtia, não achava bonito o corpo E de era homem. super feminino. E era todo que tu... Mas isso eu vejo algumas pessoas às vezes falando, aquele lá tem jeito, aquele lá não sei o quê. Às vezes tem homens que têm alma feminina, eles são mais delicados, mais gentis, e isso às vezes é confundido com homossexualidade, que não tem nada a ver. Às vezes um cara todo bruto lá, que você não diz, tatuado, que não tem o menor jeito, Eu acho que essa coisa caricata... Não, é que isso aí Não existe mais, né? Essa coisa caricata, como tu dizes, está presa ao passado e aos dogmas que foram pré-estabelecidos e que muita gente perpetua eles, né? Mas, tanto que assim, farda militar, tu diria, né? Todos os militares, seriam héteros e fortes, etc. E pode ser o contrário, né? Eu, quando chamei você para entrevista, que eu perguntei no telefone, eu adorei a resposta que você me disse. Falei, a gente quer falar sobre homossexualidade, se existe tabu. Você falou só pra bichinha pobre. Eu queria que você me explicasse isso. Porque eu achei tão libertador. Você dizer, porque não tem dinheiro. O dinheiro muda tudo, as pessoas veem diferente. Acho tão triste falar nesse aspecto, mas sim, o dinheiro muda tudo. Um homo com dinheiro é visto de uma maneira. De uma maneira. O sem dinheiro Tem facilidades que o dinheiro traz, né? De ter uma cultura, de ter assuntos e ter essas informações e não deixar ser pisoteado. Sim. Tem também a facilidade de agregar, de convidar, porque a maioria das pessoas gosta de ser convidado para uma festa, de alguém que pague as bebidas, de alguém que tem um carro legal, de alguém que possa conviver. Não é que ele esteja comprando, mas o convívio Agrega. Tá? É bom. Agrega. E na casa de uma pessoa que tem uma casa mais bacana, que tem coisas assim. Então, os héteros não se sentiriam ameaçados. Eu tenho um super amigo que já está no segundo casamento com um homem, adotou 2 crianças. Eu brinco que ele parece um galinho, porque ele é todo braguinho assim e tal, né? E é isso. E ele convive, a maioria... Com inveja do drink da... A minha paixão era o Negroni, agora mudou para esse aqui, eu quero outro. O Red Velvet tá bom Então, também. esse meu amigo, a maioria dos amigos dele, ele é médico, são da área médica e são heterossexuais. Os que frequentam a casa deles, que saem com ele. Mas eu já vi comentários por exemplo, numa escola super bacana, de 2 mulheres que tinham menina, né, coleguinhas, e uma família disse assim, mas eu não quero que a minha filha durma lá na casa delas. Existir, né? Com as crianças, entendeu? Eu não quero que minha filha durma lá na casa das lésbicas. Mas uma outra coisa também que eu vi em algumas frases também, e eu sei disso, que é uma comunidade, um povo, os gays não são unidos. Tem uma ficha, tem uma rivalidade, tem o quê? Como é que você vê isso? Fala assim do que você percebe. Mas comunidade ninguém é unido. Nem com mulheres, acabei de falar isso. Eu tô só dando exemplos com brincadeiras, mas na realidade é muito isso. Tu encontra 2 mulheres, ela diz, que lindo teu cabelo, fez ontem, tu gostou, eu amei, né? Saem ali. E daí eu odeio ela, tu viu? Ela falou que lindo meu cabelo, ela não gostou, ela tá dizendo isso, tu viu que ela não quis nem dizer onde é que ela cortou esse cabelo, porque tu viu a roupa, tá. 2 caras se encontram, esse é viado, filha da puta, tu não me encontra, isso aí não sei o quê, de todos os palavrões, o cara sai e diz assim, esse cara é fera, meu amigão, eu faria tudo por ele. Então, os homens são mais parceiros unidos. E mais unidos. É a classe mais unida, com certeza. Mais unida, sim. Mas mesmo, eu acho que assim, quando tem trabalho, quando tem alguma coisa, você pode dar uma rasteirinha, vai. Eu tenho mais uma dúvida que eu queria perguntar a opinião de vocês, que acho que é opcional de cada pessoa, né? Vocês acham que a homossexualidade ela é nata ou adquirida? Ou pode ser os dois? Acho que pode ser os dois. Eu tenho vários exemplos de ambas as coisas. Tem gente que diz assim, porque o fulaninho foi criado sem pai. Porque foi só criado pelas tias, aquele universo feminino, as roupas, não sei o quê. É quem tu admira em casa, o pai não era o presente, a mãe era a figura líder, então sempre a história da mãe. Porque ele foi morar e estudar lá não sei aonde.
Então sempre tem alguns exemplos um pouco disso, mas eu acho que já acontece. E acho que não tem uma causa única. Acho que podem ter várias, né? Eu já ouvi assim, quando a mãe se estressa na gestação, acontece alguma coisa, desenvolve um hormônio que afeta, que não sei o quê, e a criança pode nascer assim. Já vi, mas também já vi exemplos assim de crianças com pais ausentes, que a mãe era a matriarca Eu acho que isso não tem nada a ver. Isso é um desejo, vem com a pessoa não muda. Não é que nem o caráter, que ela vira mau caráter. A pessoa nasce com esse desejo, ela reprime ou não. Então você acha que é nato? Eu acho que é nato. Eu acho que a pessoa vem desse jeito, ninguém vira. Eu não acredito Até nisso. porque o Sérgio- vira não. Até porque o Sérgio casou, mas ele já tinha esse olhar, Tinha. né? Já era antes. Então Já. assim, não é Já. uma coisa assim, não, eu gostava disso, agora eu gosto disso. Sérgio, e uma coisa que acontece muito com homens que gostam de homens, com gays, tem muita gente que por essa repressão fica depressivo, vai para o outro lado. Tem tudo isso. Você passou por algum momento Não, assim? nunca. Não, porque, Como é que eu você disse, lidou com isso? eu achava que não nunca- existia, depois quando eu vi que existia, casualmente naquele momento, o meu casamento estava ruim. Então foi fácil Juntou as coisas. Né? dizer, né, não quero mais e vamos mudar o rumo desse assunto. Então, nesse sentido, eu não tive esses problemas, nunca fiquei deprimido por causa disso, tá? Quando eu conheci o meu primeiro marido, a família dele era bárbara. Todos participavam, as festas, as questões, noivado, tudo que não tinha na minha casa, tinha com ele. Então, assim, eu pude aproveitar um pouco disso e nunca fiquei deprimido por esse Você assunto. tem amigos fiéis? Sim, amigos da vida? Tenho. Gays? Sim. E como é que é essas relações, assim? São pessoas... Não, ó, por exemplo, eu tive um ex-namorado que mora no mesmo prédio que eu. Todo mundo acha, o quê? Amigo de ex? Almoçam juntos, viajam juntos. Felipe tem uma cabeça maravilhosa, administra super bem. Claro que acho que de vez em quando bate um ciúme assim. Mas Segurança normal. Mas não é nem nesse sentido, é assim, tipo, por que não comigo? Por que não jantar comigo? Tem que convidar fulano, né? Nesse sentido. Mas assim, foi tão bacana o relacionamento que teve e impossível de ir adiante que a gente achou mais interessante terminar. Ele teve depois de 300, tem ainda, e a gente tem um relacionamento de prédio, a gente é vizinho. Vizinhos. A gente é vizinho de prédio. Por que o questionamento, Val? Não, para saber, porque isso que eu falei, vem da depressão. Algumas pessoas são depressivas, têm esse problema, passa por isso. Quando você tem amigos, isso tudo é mais fácil, porque vira uma segunda família, ou a família que você escolheu. Então, quando você tem amigos, eu acho que é tudo muito mais fácil, mais leve. E eu acho normal uma pessoa que tem um desejo reprimido, ela internalizar isso e sofrer com isso. Aí, se você tem umas pessoas que te ajudam, que te apoiam, isso vai facilitando. Mas daí acredito que em todo aspecto da vida, né? Mas eu acho que assim, ó, independente até de sexualidade, de opções, etc., as pessoas são mais verdadeiras com seus amigos, com essa família que tu escolheu. Tu estás num Natal com a tua família, por mais que tu tenha liberdade com a família, os assuntos, as brincadeiras, as coisas, as formas, as atitudes são umas. Na maioria das pessoas. Quando tu está fazendo a mesma festa só com teus amigos... É uma festa uau, diferente. é uma festa diferente. muito diferente, muito melhor. Como festa. porque- Só que em compensação, quando tu precisa desse carinho, dessa Você vai estrutura pra de uma coisa, a família faz melhor. Mas a rede de apoio, eu acredito que ela é fundamental em tudo. A gente estava falando a respeito antes de maternidade, a rede de apoio. A gente está falando sobre aspectos de beleza da pessoa, talvez desvirtuar a rede de apoio. Então eu acredito que essa rede de apoio, ela realmente ela é fundamental para a vida, né? Eu acho, desculpa, mas tu comentou uma coisa que é uma coisa que me, não vou dizer incomoda, que eu fico atento, assim, que é essa questão de mudar o teu aspecto. Tipo, eu vou virar trans, né? Eu vou colocar um cabelo longo, eu vou colocar peito, eu vou colocar unha, eu vou fazer uma transição, porque eu sempre me senti, né? Porque nós estamos falando aqui sobre gays, homens com um visual masculino ou mais próximo ao masculino, né? Não talvez aos padrões heterotop, mas com atitudes masculinas. E a gente não abordou aqui este olhar de, vamos supor, além de ser homossexual, eu vou me transformar o visual para um visual feminino.
E aí, o que você acha desse? E esse eu levo um susto às vezes, no que porque eu sempre acho que, e é um preconceito, né? Na maioria das vezes eu acho que não fica bom, que fica uma mulher feia, sabe? Que sempre tem, mas eu entendo o desejo desta pessoa de ir contra aquilo que a incomodava. Que visualmente falando não é essa roupa que eu quero usar. Até porque no caso talvez seja uma pessoa presa dentro de um corpo que talvez que é não o que a gente ouve muito, né? Então, sim, eu tenho a cabeça aberta para isso, mas mesmo sendo uma pessoa bem resolvida, isso é uma coisa que eu acho que tem... Aí sim, eu acho que mora um preconceito bem grande quando tu vê... E daí sim, também, quando é mais pobrezinho, que o cabelo é ruim, que a roupa não é grifada, que não sei o que lá, um assunto de... Ai, que feia. Sempre no Instagram é gozação, é brincadeira, o cabelo é armado, é coisas nesse sentido. Sérgio, vamos falar um pouco da sua arte, porque você, do que eu conheço, você passou por várias fases. Sim. É a minha interpretação. Eu adoro tudo que eu conheci do seu trabalho e você tem uma legião de pessoas que gostam do seu trabalho e que acumulam e que tem coleções. Eu vi isso na última vez que eu fui em Porto Alegre, em Caxias. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é pintar? E aí, algumas exposições que a gente estava conversando agora há pouco tem sempre o nome de amor. Por exemplo, essa de Foz agora e outras anteriores. Como é que é isso? Por que o amor está sempre ligado ali? Uma vez eu fui numa palestra espírita e me disseram assim, que não tem nada na vida de Jesus Cristo que tu diga, mas ele comentou isso, mas não dá bola, porque isso aí era um homem daquele tempo. Porque se tu vê uma citação do Gandhi, por exemplo, tem coisas que tu dissesse, mas as mulheres trabalhavam, ele botava a mulher trabalhar para ele, mas são os regionalismos e as características de uma determinada época. E na história de Jesus Cristo, não tem nada que tu possa dizer, dá um desconto, porque isso é daquela época. Não existe. É como se ele tivesse sido moldado 2025, sem preconceitos de nada, porque está calcado só no amor. Amor ao próximo, amor a si, amor à família, amor à mãe, amor aos pobres, amor aos ricos, amor ao céu, enfim, ao amor. Então acho que este sim é um sentimento maior e que realmente trabalha todos os aspectos e espectros que a gente gostaria de mostrar. E eu acho que no meu entendimento, sempre que eu falo de uma coisa de amor, eu consigo ter inspiração para o tema. Porque eu fico mais tempo pensando no que eu quero trabalhar e como eu vou desenvolver esse tema, do que quando eu pego um pincel e a tela, porque daí eu já estou trabalhando. Já tá montado na sua cabeça. Chegou pronto. Aí é exercício, né? É trabalho, é ofício. Mas a inspiração não é assim, o dia tá bom e eu vou pintar uma coisa maravilhosa, não. A inspiração é quando, no meu caso, é quando eu estou pensando no tema que vai trabalhar. E daí o amor me abre mais possibilidades. É interessante que ele retrata muito a figura humana também, Sim, né? Eu gosto do retrato. Isso, e esse retrato, você também se molda a alguém, a alguma coisa, ou não? Não, eu crio personagens, né? Essa exposição que eu estou abrindo hoje, né? Que agora o programa é gravado, então já vai ter acontecido, mas eu trabalhei sobre um poema que eu adoro, que se chama Amor à Primeira Vista, que diz que as pessoas acham que elas se conheceram, se conectaram e foram amor à primeira vista. Mas daí a poetisa, que é uma polonesa, a Szymborska, ela fala que é uma folha que bateu, a mão antes da outra na maçaneta, as malas que foram colocadas num depósito de bagagem, o telefone que dizem alô, foi engano. Que o acaso já uniu eles muitas vezes. Eles é que não sabem, às vezes até no mesmo sonho. Então eu achei isso tão bacana, porque a pessoa acha que é o amor à primeira vista, mas o acaso estava brincando com esses dois há muito tempo. Então eu trabalhei, né, para essa exposição, sim, personagens, e cada quadro tem alguma coisa que está no outro, que é como se aquela flor ou aquele passarinho já posou num ombro, está posado no outro, e assim. Lindo. Conectado. Agora eu queria que você falasse uma outra coisa. Como é que você muda de fazer alguma
coisa que acontece com você? Por exemplo, um dos seus primeiros quadros que eu tenho, que eu gosto, são dos animais, bichos, dos né? bichos com roupa de soldado, depois tem flores, aí Tem tem os mulheres palhaços de e tudo, né? É alguma coisa que está acontecendo, está se sentindo... Acho que sim, Val. Acho que sim. Tem um sentimento assim, tem, daí você tem isso. desenvolve. E daí eu acho que aquilo está acontecendo na minha cabeça ou no mundo. Acho que assim, é esse Zeitgeist, né? Que se chama, os alemães falam isso. Que é o que está acontecendo no mundo, a tua cabeça vai fazendo aquilo. Tu não é só tu que está pensando daquela forma. Quando eu pensei nessa coisa dos animais, com essa armadura, com essas roupas de nobre, quando eu achei que estava fazendo uma coisa assim inédita, daqui a pouco apareceu um lá, o outro fazendo, etc. Quando eu comecei a botar flores no cabelo dessas pessoas em vez de animais, eu estava pensando nisso por causa da pandemia. Eu pintei, fiz a exposição fechada, gravada, a pandemia ficou mais um ano, que eu achava que a pessoa ia abrir aquelas flores, né, que era a ideia, não foi, né, Até foi porque a vida é diferente. cíclica, a gente muda, né? né? Então, eu vou também, assim, um pouco me inspirando no mundo, nas coisas que estão tá acontecendo, e um trabalho vai vindo após o outro. Essa poesia que eu falei para vocês é uma poetisa que eu adoro há muito tempo. E quando eu estava pensando em que eu queria fazer, casualmente eu abri o livro, o acaso fez eu abrir o livro novamente. E eu pensei, podia trabalhar isso, então não estou ilustrando a poesia, estou ilustrando o assunto que a poesia trabalha. E a forma que você vê ela também. Exatamente. Adorei o título, Amor à Primeira Vista. Todos queremos. Tomara que o meu já esteja acontecendo e eu ainda não soube, né? O acaso já brincou contigo. O acaso já brincou comigo. E continue brincando Que também, continue né, Val? Vai brincando. fazer um jogo rápido agora? Vamos. Sérgio, bora. Sérgio, perguntas e respostas rápidas. O que Tá vem bom, na sua que vem cabeça? na cabeça. Medo. Hã? Medo. De ficar pobre. Adoro você por isso. Ele esqueceu de falar que ele é sarcástico. Mas Um eu acho que sonho. todo mundo tem. Ah, não sei. Um sonho. O meu trabalho está cada vez em lugares mais bacanas, longe. distantes, porque a Um distância hobby. é uma resposta. Um Um hobby, ouvir música. Família? Eu amo. Dinheiro? Já falou. Já falei. Compro luxo. Um ídolo? Maria Callas, Napoleão. Nossa. Eu sou pesado. Uma virtude Uma virtude é a alegria e a sinceridade. e um defeito? Mesquinhez. Eu não gosto de gente mesquinha. Pintar é? Tudo. Ai, gente, que lindo. Amei isso. Foi maravilhoso, né? Eu disse pra você, é fácil se apaixonar. É Precisa ver a fácil. pessoa mais à vontade bebendo, né? Porque ele tá tomando tudo Suco. sem álcool. Mas é o truque. Aliás, nós precisamos de um drink aqui pra brindar. Sérgio, querido, a gente queria agradecer imensamente a sua disposição de estar aqui com a gente. Você é essa pessoa incrível que a energia a gente sente, né? Essa sua energia Eu maravilhosa. adorei a oportunidade porque, dentro desse assunto que a gente comentou, talvez sirva para alguém. Vai Se servir para ser- uma Já pessoa, é essa um forma de eu me expor, porque também não fico contando nada, não é assim, né? Aí a pessoa pensa, tu tem um neto, daí já fica, mas tu tem filho, né? Só falta perguntar se era adotado, né? Então, assim, já teve isso também, né? E então, claro, comento as coisas, não é um tabu, não é uma Até dificuldade porque é a que eu sua tenho. vida, né? É a minha vida, faz parte de mim. Mas eu acho que se alguém ouvisse, esse cara foi convidado para um programa, ele tem uma exposição, as pessoas gostam do trabalho dele, ele é casado com um homem, a vida tá dele, tudo bem. que tá tudo certo. Bem Já valeu. resolvido e feliz. Eu espero que para isso o programa de vocês sirva. Mas tenho certeza absoluta que não vai tocar uma pessoa. Eu acho que isso serve para muita gente, a você falar com essa clareza, com essa leveza, Honestidade. com essa honestidade e saber que é possível. Está dentro de cada um desenvolver isso e as pessoas seguem exemplos. E você deu um belíssimo exemplo de uma pessoa que trabalha muito bem isso. Muito. Não é isso? Parabéns. Obrigado. Obrigada Um beijo pelo no carinho. coração. Uhul. Todos nós. Agora eu que encerrei o meu. O Ela tá vindo aqui pra gente